Fala galera, vamos começar mais um episódio do podcast do Mais Med e hoje a gente está com um convidado ilustre aqui, professor, pai, empreendedor, o que mais você é, Ítalo? Conta aí um pouco pra gente. E aí pessoal, prazer estar aqui junto ao podcast do Mais Med. Eu sou algumas coisas, né? Professor, empresário, médico, pai, acabou acho já, né? já tá bom, né? Fazendo a pós-graduação, tem algumas coisas aí. E é um prazer enorme estar aqui participando, contribuindo junto aos alunos. Eu já passei pelo pré-vestibular, assim como muitos que devem estar assistindo ou que já passaram por isso. Então, certeza que vou poder contribuir um pouco aí para a jornada dos nossos alunos. Assim, uma coisa que eu tenho muita curiosidade, eu acredito que muitos de vocês também, é que como surgiu essa questão da medicina na sua vida? Como você chegou ao ponto de dizer, eu quero fazer medicina? A medicina foi o seguinte, minha mãe ela é médica, minha mãe é pediatra, e na minha cabeça pequena eu só tinha 3 opções de curso, só existiam 3 cursos na minha cabeça, direito, engenharia e medicina. Então eu fazia direito, eu fazia engenharia, eu fazia medicina. O problema era, eu não gostava de ler, então direito já era, eu descartei. Segundo, eu não gostava de física, então engenharia eu já cortei também o negócio. Eu falei, rapaz, eu gosto muito de química, biologia eu não gosto muito não, mas eu gosto muito de química. Então eu vou para medicina. É o que tem aqui, é o que sobrou dos 3 cursos, eu já estava no terceiro ano de ensino médio, tinha que escolher um curso de fazer, fui para medicina. Mas vale lembrar também que antes disso eu tentei ser jogador de futebol, não tive habilidades suficientes para isso. Tentei jogar também vôlei, também não tive habilidades suficientes para isso. Tentei jogar basquete, até fui um pouco habilidoso, mas eu me machuquei muito, tá? Aqui vocês podem ver meu dedo ele tem aqui uma curvatura aqui, ó. Só esse dedo, esse braço aqui também eu já torei, a perna também, então assim, não deu muito certo, né? Resolvi estudar. Como carreira de atleta você não seguiu muito bem, né? Não deu muito certo não. E aí, mas como você era no período de ensino médio, assim, você era mais dos esportes, você estudava menos? No ensino médio tinha muita eu dificuldade? era conhecido como atleta de Deus. Conhece atleta de Deus? Eu só passava em educação física e religião. Também chamado de aluno cobra, né? Eu só passava me arrastando. Se arrastando. Tive uma professora de português que ela contou uma história, eu me lembro muito bem do ensino fundamental 2, que ela contou de um aluno dela, que era um vagabundo nato, que não estudava, que não fazia questão, que não sei o quê, e que depois ele tinha virado médico. E aí quando eu passei em medicina, eu fiquei me olhando e disse, rapaz, eu acho que eu sou aquele aluno. Talvez eu seja aquele aluno, né? Eu acho que eu sou aquele aluno, mas assim, realmente eu não estudava, eu estudava só pra prova, aquele negócio estudava de última hora e tal. Vim realmente fazer a primeira prova para medicina no final do 2º ano do ensino médio, arrasando, achando que eu ia passar, né? Fui fazer o vestibular da Unip, primeiro vestibular que eu fiz, vestibular particular. E eu pensando comigo, eu disse, rapaz, eu vou passar de certeza, pô. Minha mãe passou em medicina com 28 anos, ela passou 10 anos sem estudar. Então eu pensei, minha mãe passou 10 anos sem estudar, passou em medicina, imagina eu que estou estudando, faz 10 anos que eu estou estudando seguido pelo menos, né? E aí eu fiquei nas primeiras posições, no primeiro vestibular que eu fiz, né? De baixo para cima, né? Consegui, se você inverter lá... Nas cabeças do contrário. Nas cabeças do contrário. Depois dos desclassificados, um pouco mais acima estava eu, 1.400 e pouco minha colocação. Eu ficava ali, meu Senhor Jesus Cristo, tem mais de 1.400 pessoas que estão na minha frente. E o pior de tudo, né? Era que tinha um menino da minha sala, Luiz Felipe, hoje ele é médico já inclusive, ele passou em primeiro lugar nesse vestibular. E aí eu fiquei pensando comigo, rapaz, não dá nem pra botar a culpa no colégio, né? Porque a pessoa coloca botar a culpa em alguém. Então não vou botar a culpa no colégio, no professor, tá? Mas não vou botar a culpa se o cara da minha sala passou em primeiro lugar e eu fiquei 1.400 e pouco. E aí realmente eu percebi que para passar em medicina precisava estudar e fui sentar o rabo na cadeira, como diz a história, para poder começar a estudar. Foi assim que começou essa linda história aí. Mas assim, depois que você terminou o ensino médio, você ainda continua estudando para passar em medicina ou você saiu do 2º ao 3º estudando? Eu 2º ano de ensino médio, eu comecei a fazer isolado. Fiz isolado de matemática e redação no 2º ano de ensino médio, porque eram as 2 áreas que mais valiam na prova do Enem. No 3º ano do médio, eu comecei a fazer matemática, redação, depois fui para biologia, então comecei a fazer as 3. E quando foi na metade do 3º ano do ensino médio, eu comecei a fazer o cursinho completo. Eu estudava lá no ISO, lá em João Pessoa, e comecei a fazer o curso lá completo deles durante o mês de julho. Foi que eu percebi, com 15 dias que eu estava no curso lá, como se fosse curso de férias, né, que eles chamam, 15 dias que eu estava lá, eu percebi que as aulas de lá eram muito melhores do que as aulas do colégio. Então, quando eu voltei para casa, no recesso, final do recesso lá de julho, eu conversei com minha mãe e falei, mãe, eu quero parar de ir para as aulas do colégio. Eu tomei uma decisão lá. E ela perguntou por quê. Eu falei, porque as aulas do cursinho são bem melhores, estão sendo muito mais produtivas e eu estou rendendo mais, indo para o ISO, indo para o pré-vestibular. Aí ela falou, meu filho, então se você realmente está vendo que você está rendendo mais, tudo bem, não tem problema não.
E aí eu já estava quase que passado no colégio, porque no terceiro ano era só simulado, era bem fácil lá do cara passar. Então eu comecei a faltar todas as aulas. Basicamente de julho em diante eu abandonei o colégio, só ia pro pré-vestibular. O pessoal ligou para mim dizendo que ia reprovar por falta, tal, não sei o que, mas não foi para frente, saí, não vingou. E fiz pré-vestibular no terceiro ano, não consegui passar. No terceiro ano fiquei muito triste, porque no terceiro ano eu estudei pra caramba, eu estava domingo a domingo. Eu me lembro que eu abdiquei de muitas coisas, não saía pra jantar, não saía pra festa, não saía final de semana, eu não saía nem pra almoçar, porque eu fiz uma conta na minha cabeça que dia de domingo era dia de almoçar fora com minha família. Aí quando a gente ia almoçar fora, eu saía de casa umas 11h30, ia pra uma carta, pedia aquele negócio todo. Quando ia chegar em casa, chegava umas 3h30 da tarde e chegava cansado. Então eu peguei, rapaz, eu tô perdendo 4 horas da minha vida e ainda tô chegando cansado, não tô conseguindo estudar. Foi o que eu comecei a fazer. Matava aquele domingo. Matava o domingo, né, velho? Que eu vou fazer simulado, revisava a questão, então foi o que eu fiz. Eu peguei manhã um dia e disse amanhã, faça o seguinte, eu não vou almoçar hoje não, traga meu almoço. E aí ela começou a trazer meu almoço no domingo. Eu parei de almoçar no domingo com os meus pais porque eu tava realmente focado em estudar. Estudei pra caramba e aí fiz o Enem e não passei no terceiro ano. Tive que fazer mais um ano de pré-vestibular. Eu costumo dizer que eu fiz 2 anos de pré-vestibular. Por quê? Porque eu larguei o terceiro ano, a verdade é essa. Então assim, eu realmente fiz ali meio período de pré-vestibular, mas eu tinha feito algumas outras matérias desde o começo. Depois eu fiz mais um ano completo de pré-vestibular para conseguir minha aprovação. Eu costumo dizer que medicina não é da noite pro dia. Você não consegue passar em medicina tão rápido quanto parece, mas que é uma jornada. E quando você se apaixona pela jornada, quando você gosta das aulas, quando você gosta de estar no pré-vestibular, quando você gosta de estar no mesmo ambiente das pessoas que querem passar, com certeza sua aprovação vem, é um processo. Você tem que confiar no processo, tem que gostar do processo e parar de pensar, eu tenho que passar, tem que passar. Todo mundo pensa nisso, obviamente, mas parar de pensar tanto lá na frente e pensar no hoje. Pensa nas questões que está fazendo, pensa no simulado que está fazendo. Então, meu pensamento durante o pré-vestibular era assim, cara, eu tenho uma meta, eu tenho que fazer 70 questões por dia. Eu focava em fazer 70 questões por dia, quando eu estava num nível muito bom, fazer um simulado por semana. Então, comecei a colocar nessa meta os simulados e me mostrando os resultados que eram prováveis para a prova do Enem. Então, basicamente, foi assim minha trajetória. E assim, é interessante justamente quando você para pensar, quando você chega numa meta e você, antes da meta, você tem que se expor a uma rotina, né? Você tem uma sequência de passos para você chegar à meta, não é simplesmente ter um objetivo, é o que eu vou fazer para chegar nesse objetivo. Como era justamente essa tua rotina? Porque tu falou que tu abdicou do terceiro ano do ensino médio justamente para estudar. Então, justamente, foi um período muito intensivo assim, na sua vida. Eu imagino que você lembra justamente a sua rotina inteira e como eram os seus passos para chegar até essa meta. Então, conta aí pra gente mais ou menos como é que você fazia ali durante a semana. Cara, é o seguinte, depois que eu passei em medicina e comecei a trabalhar no ramo de pré-vestibular, eu comecei a perceber uma coisa que se na minha época tivesse, talvez eu tivesse passado antes, que se chama assessoria. Que é basicamente o quê? Um aluno que já passou em medicina, o cara já sabe toda a sua trajetória que deve ser para poder passar, ele monta toda uma estratégia de estudo, um cronograma de estudo, um planejamento para que você saiba aquilo que você deve estudar, como você deve estudar, por onde você deve estudar. E eu, Ítalo, não tinha isso. Foi assim, foi aquela cara dura mesmo, sabe? Eu não sabia de nada os professores no pré-vestibular. Isso aqui cai mais, isso aqui, mas cai mais quanto? Como cai, né? Qual foi a última vez que caiu? Qual é o conteúdo que não cai? Porque os professores, eles são muito acostumados a fazer o quê? Eles não querem perder aluno em sala de aula. Então eles são acostumados a dizer assim, todo conteúdo é importante. Não, nem todo, pode ser todo conteúdo importante, mas nem todo conteúdo tem chance de cair. Tem conteúdo que eu dou aula de física, eu falo em sala de aula claramente, isso aí que não caiu desde 2014, já faz uma década que não caiu no Enem. Então o cara não deve focar nesse assunto, mas na época que eu fazia pré-vestibular não tinha isso. Então assim, foi muito eu próprio, tato mesmo aqui, que na metade do terceiro ano ali, quando eu fui fazer só o pré-vestibular, eu comecei a fazer provas do Enem, porque eu acho que é uma das melhores maneiras de você se preparar para um concurso, um vestibular, é você fazer as provas desse vestibular. Então quando eu fui fazer as provas do Enem, eu comecei a ver, eu disse, bicho, essa questão aqui está se repetindo. Você começa a filtrar. Eu comecei a olhar, né, essa questão aqui está se repetindo, essa questão é de pilhas. Pô, não estudei pilhas ainda, deixa eu estudar pilhas aqui, já que não estudei. Aí via 2, 3 questões de pilhas. Depois eu fui pesquisar no Google, né, os conteúdos que mais caem no Enem e tal, mas o Google, ele é muito superficial, assim, muitos sites superficiais, e às vezes era diferente, eu entrava num site, dizia uma coisa, entrava no outro, dizia outra, não sabia o que confiar. Então eu comecei a confiar na minha pessoa, como era a minha rotina de estudos, basicamente, né, eu estudava uma matéria por dia.
O pré-vestibular ele conseguiu organizar um pouco isso aí, porque ele colocava isoladas ali cada dia. Então, era um dia de física, um dia de química, um dia de biologia. Tem alunos, e existem inclusive professores, né, que falam que você não deve estudar só uma matéria por dia, que você tem que dividir seus estudos, começar pelo aquilo que você tem maior dificuldade, depois aquilo que é mais fácil quando você está mais cansado. Ok, isso aí é uma estratégia de estudo. Eu utilizei a estratégia de estudar uma matéria por dia e deu tudo certo. Também é muito bom, porque você sabe, hoje é dia de estudar física e acabou. Hoje é dia de estudar matemática e acabou. Tenho que estudar matemática e todos os dias eu tinha tantas questões para poderem ser feitas. Então assisti a aula pelo menos no pré-vestibular, de tarde eu ia estudar o assunto daquela aula, de noite eu também fazia questões daquela aula, ou então já fazia uma revisão de algum outro assunto que eu estava com dificuldade. Mas era muito, como é que eu posso dizer, tato. Eu não sabia da teoria de Amigos, de R7, R30, R90, eu não tinha lista de conteúdos com maior recorrência na prova, não tinha nada disso, era realmente tato de fazer. Hoje em dia eu costumo dizer o seguinte, a gente tem muito mais tecnologia ao nosso favor, a gente tem muito mais capacitação para isso, né? Muito mais pessoas preparadas a lhe prepararem para a prova do Enem ou outros vestibulares. Contudo, na minha época, como tinham muito pouco disso, também tinham muitas pessoas que não tinham esse tato que eu tinha. Então tem muitas pessoas que estudavam 100% errado, talvez eu estudasse uns 30%, 40% errado, mas tem muita gente que estudava 100%. Hoje em dia não, com a adesão da assessoria, principalmente na Paraíba, Ceará, né, que são os estados ali que eu conheço um pouco mais, hoje todo mundo tem um assessor, tem uma pessoa para poder acompanhar, que você vai entender aquilo que você deve estudar, por onde você deve estudar. E um detalhe importante dos meus estudos, que eu considero isso sendo muito bom, é que assim, sábado é dia letivo. Então assim, sábado também era dia de estudos, eu não sonegava o sábado, eu via que muitas pessoas sonegavam o sábado. Muitos colegas meus, né, eu ia para o cursinho de segunda a sábado, então quando eu chegava sábado nas cabines, eu via que muitas poucas pessoas, né, dia de sábado realmente era mais vazio, e eu acho que para mim fez uma diferença muito grande, né? Eu gosto de fazer muita conta na cabeça, então eu fazia uma conta mais ou menos assim, cara, um sábado de estudo, eu tô ali 8 horas estudando pelo menos. É um dia a mais, né? É um dia a mais, um dia, por exemplo, eu tinha um dia a mais na semana, no mês era 4 dias a mais. Se eu colocasse em 10 meses, era 40 dias a mais. Ou seja, eu tinha mais de um mês na frente dos meus colegas, né, e dos meus concorrentes. Então, eu sempre foquei muito nisso. Eu acho que na vida você tem que ter sacrifício. Não existe ganho sem sacrifício. Tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que vem difícil, você começa a dar valor. Então, acho que quanto mais você estuda, mais você edifica. Conhecimento é uma coisa que ninguém toma de você, né? O pessoal fala assim que conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você, né? Todo mundo pode tirar seu dinheiro, pode tirar sua família, pode tirar um carro. Agora o seu conhecimento não tem como. Só se de matar, né? Como diz a história. Mas conhecimento acho que é a base de tudo. Então conhecimento é sempre bom e eu gosto disso. Eu gosto de estudar, eu gosto de estar sempre conhecendo mais coisas. E durante esse momento de preparação, assim, justamente a gente tem essa sensação de, às vezes, não estar se sentindo capaz, de um dia acordar e não estar se sentindo pronto. E quando é que você começou a sentir que você estava preparado realmente e você sentia que você conseguia a sua aprovação? Cara, essa questão de estar pronto, eu acho que a gente nunca tem certeza de quando está pronto, a verdade é essa. Mas existe uma coisa muito importante em termos de preparação, que eram aqueles aulões finais que tinham, né? Sabe, aquele tipo o Decola Enem que está fazendo hoje, tal, Congresso Enem lá no Juazeiro. Esses aulões finais, essas revisões finais ali que tinham, os professores passavam lá uma lista de questões, normalmente a lista de questão nível médio, um pouco mais amena ali a lista de questões, e quando eu pegava num aulão desse que eu conseguia fazer as questões, eu falei, caramba, velho, eu tô bom mesmo para essa prova do Enem, eu tô conseguindo fazer as questões do aulão, então isso trazia uma autoestima, isso trazia uma sensação de que eu estava pronto para a prova. Depois eu entendi, trabalhando com isso, também faz parte de uma estratégia dos próprios alunos, dos próprios professores, para que o aluno se sinta preparado. Então, assim, isso para mim foi fundamental. Acho que aulões são fundamentais. Muita gente às vezes sonega, né? Não quer estar nos aulões, não quer estar nesses ambientes, porque acha que tem que focar em outra coisa, tem que estudar outra coisa. Mas esses aulões, eles têm uma grande importância na questão do emocional, de você se sentir pronto, e para mim fez uma grande diferença isso. Também justamente na questão que você está numa frequência, né? Num ambiente com pessoas que elas querem o mesmo que você. Eu acho que faz muito sentido também a questão do presencial, né? Justamente por isso, porque quando você está num ambiente que você está sozinho, né, justamente estudando na sua casa, você tem muitas pessoas que são às vezes distratores, muitos eventos que te distraem dessa situação. Às vezes o celular, às vezes a mãe te chama para alguma coisa e você fica se perdendo um pouco. Como é que foi justamente durante essa tua fase de estudo? Como é que você foi? Na questão do cursinho, você achava que estar com outras pessoas te auxiliava ou era um ponto de empecilho na tua jornada, assim?
Cara, com certeza auxiliava, isso aí é sem sombra de dúvida. Eu acho que assim, se você tem o mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, com a mesma energia, com o mesmo objetivo, você vai conseguir atingir, você vai conseguir chegar no seu objetivo final. É aquele negócio, aquele ditado, você é a média das 5 pessoas que você convive, né? Você está convivendo com pessoas que, cara, estão estudando todo dia, estão focadas, estão ali na pegada. Você, querendo ou não, vai se inserir nesse meio. Então, assim, essa é um grande case de sucesso hoje na Paraíba, das cabines de estudo no Ceará. Os alunos hoje em dia chegam no pré-vestibular de 8 da manhã, saem 10 da noite. Hoje em dia os colégios estão se tornando cada vez mais integrais, justamente pensando o quê? Em uma preparação completa daquele aluno, manter ele dentro do ambiente que vai fazer com que ele progrida. Eu acho que ambiente é fundamental, ambiente faz total diferença na aprovação de qualquer pessoa. E assim, durante essa tua jornada, como você falou também, que você às vezes chegou a trabalhar em cursinho também, nesse ambiente escolar, né? Quando é que começou a surgir o Ítalo professor, em decorrência do Ítalo aluno? Como é que começou essa vontade de dar aula, de exercer a aula, de ajudar as outras pessoas? Perfeito. Cara, meu tio é professor de matemática, Cícero Demetrio, professor lá do Motiva. E eu lembro que eu acompanhava ele nas aulas, achava legal, né? O pessoal indo lá tirar dúvidas e ele ensinando e a galera achando massa. E eu comecei a admirar aquilo. Né? Eu tinha uma facilidade de comunicação junto aos meus colegas, então foi o que aconteceu. Lá no pré-vestibular, quando eu fiz, né, que eu contei para você, os alunos tinham algumas dúvidas e tal, e teve um simulado, que foi o segundo simulado do segundo ano que eu estava fazendo pré-vestibular, primeiro simulado do segundo ano, que eu fiquei em terceiro lugar no simulado. E aí foi o que aconteceu, como eu fiquei em terceiro lugar no simulado, o pessoal me viu um monitor, o pessoal chegava em mim para tirar dúvida de tudo, o terceiro lugar sabe tudo. Então a galera chegava para tirar dúvida de matemática, tirar dúvida de química, tirar dúvida de biologia, e eu ia ensinando para eles, e como eu ia ensinando, eles inclusive iam aprendendo, eu começava a aprender também. Para o professor, teve o professor Fernando Viana, que às vezes quando pegava ali no começo da aula dele, algum aluno ia tirar dúvida, ei, tu tira aqui a dúvida desse aluno. Então eu já ia tirar a dúvida daquele aluno, e isso aí foi me estimulando, sabe? Teve uma vez lá que umas alunas queriam fazer prova de biologia do colégio, e aí elas foram me pedir para ensinar essa prova de biologia do colégio delas. Aí eu fui ensinar, aproveitei para revisar, elas gostaram. Quando foi outra prova do colégio, elas pediram de novo. Eu falei, gente, eu não vou ter como ensinar vocês porque eu vou precisar estar estudando outros assuntos, eu tenho outras coisas para fazer. Tá? Assim, não, pelo amor de Deus, qualquer horário, tá, a gente paga a sua janta, né? Aí por uma janta todo mundo vai, né, velho? Por uma janta, o que é que o cabo não faz por uma janta, né? Eu digo, não, tudo bem, 6h30 no intervalo do professor, acho que era 7 horas, eu começo a dar essa aula aí para vocês. Cara, aconteceu uma coisa incrível. Era intervalo de uma aula de biologia lá no pré-vestibular. Eu peguei as 3 meninas, comecei a explicar lá no quadro da sala de aula e pá, explicando era sistema endócrino, nunca vou esquecer, explicando e tal, e glucagon, insulina, explicando os hormônios, aquele negócio todo, e aí quando eu vejo, cara, explicando só pra elas aqui e tal, e me empolgando, né, explicando tudo, quando eu olhei pra trás, tinha umas 30 pessoas que já tinham voltado do intervalo, e as 30 pessoas estavam sentadas prestando atenção e alguma delas anotando o que eu tava falando. Aí eu falei, caramba, velho. E eu continuei falando, o professor chegou meio envergonhado, né? Tinha ali, já tem umas 50 pessoas pegando atenção desse bicho. O negócio aqui é resenha, velho. Eu ia sair da sala, aquele negócio todo, continuei estudando. Quando eu passei, né, pra medicina, passei primeiro com FIES lá na FAMENE, eu fui atrás de monitoria. Fui atrás de ser monitor, porque eu já estava tirando dúvida dos alunos quando eu era aluno, né? Então agora vamos tirar dúvida dos alunos ganhando um cacauzinho, né? Então fui procurar para ser monitor, procurei no pré-vestibular que eu tinha estudado, procurei tanto no ISO como no MEDRE, né? Foram os 2 pré-vestibulares que eu havia feito lá em João Pessoa. No começo, assim que eu procurei, eu não tive nenhum sim, né? Nem tanto do ISO, nem do MEDRE, não tive nenhum dos sims. Na época eu queria até estar mais no ISO, porque eles pagavam melhor, sabia quanto era o salário de cada um, queria estar lá no ISO que pagava melhor. Acabou que eu não consegui no primeiro semestre, continuei na faculdade, aquele negócio todo, e um colega meu começou a dar aula particular, André, começou a dar aula particular. E aí eu peguei, achei legal, ele fez uma artezinha, aquela artezinha que a gente posta no story do Instagram e tal, e aí eu peguei e falei com ele no WhatsApp, falei, ei cara, tudo bom? Eu tava querendo dar aula particular também, se por acaso tiver algum aluno aí que tu não tiver como pegar, eu pego aí esse aluno aí pra poder te ajudar. Inclusive fiz uma artezinha minha também e tal, postei também no Instagram, mandei minha arte tanto para o pessoal acho que na época eu só mandei para o pessoal do MEDRE, não tinha mandado mais para o do ISO. Mandei para a Júlia, se não estiver enganado, mandei para a Nuto também. E aí Júlia achou legal, acho que ele viu lá a arte lá e falou, cara, você tem interesse mesmo em ficar tirando dúvida e tal? E eu falei, cara, tenho sim, já tinha inclusive falado outra vez, aquele negócio todo. E aí o pessoal me contratou para ser monitor lá do cursinho. E além disso, antes deles me contratarem, aconteceu que esse mesmo André que eu havia falado, 2 semanas depois que eu mandei mensagem para ele, ele mandou mensagem, falou, ei cara, tu sabe dar aula de física? Cara, eu não gostava de física.
Eu passei sem gostar de física, mas ele me perguntou se eu sabia dar aula de física. Eu falei, ô bicho, eu dou aula de física, deixa eu dar de olho fechado. Pareceu uma Física, oportunidade, né? Física é a minha melhor matéria, pô. Eu sou bom demais de física, velho. Eu achei de essas porra, tem um aluno aqui que eu não sei nada de física, eu sou zerado, então. Tem um aluno aqui pra tu começar a dar aula pra ela. Aí comecei a dar aula, minha primeira aluna foi a Alice Carneiro, lá no BES. Depois eu vim descobrir que ela é filha de Rui Carneiro, que é um senador, já foi senador e tal, né? Não sabia disso, né? Eu fui dar aula pra ela lá, enfim, não sabia nada disso. Eu me lembro, até hoje eu me lembro disso aí, né? Eu cobrava R$60 a hora de aula, e aí eu pegava um Uber pra ir pra casa dela, quando não sabia andar de ônibus lá de uma pessoa. Então eu pegava um Uber, o Uber era R$23 pra ir e R$23 pra voltar. Ou seja, eu gastava R$46 de Uber, sobrava R$14 pra mim. Né? Se você parar pra pensar financeiramente não falando, era um bom retorno, não né? tinha retorno de nada, né? Pra gente parar pra pensar. Mas eu ia porque eu gostava. Realmente eu ia porque eu achava massa e tal. E era de sábado de 8 horas da manhã, viu? Acordava bem cedinho. 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, de 8 às 9. Todo sábado de 8 às 9. E aí, cara, com 15 dias eu dando aula pra ela, 20 dias dando aula pra ela. Não passou nem um mês eu dando aula pra ela, não. Ela falou assim, ei, tu tem disponibilidade pra dar aula pra uma amiga minha? Eu falei, tenho, na hora. Aí ela falou, vou passar o número dela. Eu falei, Carol. Aí Carol foi minha segunda aluna particular. Carol morava em Tambaú, essa menina morava no Bessa, isso lá em João Pessoa. E aí eu pegava um Uber pra casa dela, era R$23. Só que eu pegava o Uber depois pra casa da amiga dela, porque eu já fazia a aula da amiga dela e depois eu voltava pra casa. E nessa trajetória de eu ir pra amiga dela voltar pra casa, eu gastava R$50 de Uber, mais ou menos, 23 com um pouquinho a mais. Só que eu ganhava agora 120, né? Porque era R$60 a hora. Então eu comecei a ganhar R$70, né? O negócio agora começou a melhorar, dava 280 no mês. E eu ganhava ainda, se eu não estiver enganado, acho que era 400 da monitoria que eu fazia uma vez por semana, era 2 vezes por semana lá no cursinho. Então aí já tava, o negócio já estava melhorando, R$680 no bolso por mês, isso eu já estava ali, segundo período ali de medicina por aí, e aí começou a chegar mais aluno, cara. E aí ali no pré-vestibular eu ia lá tirar dúvida, um aluno perguntava se eu dava aula particular, eu dava, e começou a encher. Quando eu menos espero, eu não tinha mais horário disponível. Não tem Uber pra todo mundo, né? Não tinha mais horário, cara, porque assim, o sábado de manhã era o meu dia preferencial quando tinha aula na faculdade. A aula na faculdade era o dia todo, quase todo dia. Então assim, sábado de manhã não tinha mais aula na faculdade. Então fazia, meu sábado de manhã já estava preenchido até meio dia. Então os outros dias, tinha 2 dias que eu tinha que fazer monitoria no cursinho, também já eram preenchidos. Aí eu já tinha preenchido, se eu não estiver enganado, a segunda noite e a quarta noite. Aí só tinha sobrado a sexta-feira à noite que eu tava livre, só que minha namorada na época ela pedia pra deixar livre, né? Sexta-noite, pra conseguir sair. E eu ainda coloquei outro aluno na sexta-feira à noite, de 8 às 9, coloquei outro aluno. E só tinha um horário disponível. Vamos dizer que não tinha nenhum. Era quarta-feira de 8 a 10 da manhã, de 7 às 9 da manhã, na verdade. Por quê? Porque minha aula na faculdade era 9h30. Então eu tinha como dar aula de 7 às 9 da manhã, porque de 9 da manhã eu tinha que ir pra faculdade. Aí uma aluna veio falar comigo e tal, não sei o que, e me perguntando meus horários, eu disse, rapaz, meu único horário disponível é quarta-feira de 7 às 9. Não tem mais nenhum outro horário. Ela falou assim, tem eu e mais 3 amigas querendo. Aí foi Mariá, né? Depois ela vai ver isso aí, foi Mariá, tem eu e mais 3 amigas querendo. Era Mariá, era Mamá, era... não lembro agora, acho que era Mariá, Mamá, Júlia, não sei se Júlia tava, não, enfim, era 4 meninas, não lembro agora especificamente, acho que era Kailane, enfim, eram 4 meninas. E aí elas falaram assim, rapaz, quero tirar aula com você. E aí eu lembro que na época eu fiquei pensando, né? Pô, o bicho é 4 pessoas, não dá para eu cobrar o valor de uma, né? Porque é 4, então assim, 4, não tem como cobrar o valor como se fosse individual, porque são 4 pessoas na sala, só que são 2 horas. Então foi o que eu fiz com elas, eu falei, olha, vocês vão pagar o valor de uma pessoa, que é R$60 a hora, só que vocês vão ter direito a 2 horas. Né? Então, só que eu fiz a conta na minha cabeça, eu falei, rapaz, eu tô ganhando aqui agora 240 por 2 horas de aula, ou seja, eu tô ganhando 120 a minha hora, tá melhor do que 60. E aí eu fiz uma conta na minha cabeça, eu dei aula para elas 4 e, cara, a aula saiu confortável, eu era que nem dar aula para uma pessoa, eu conseguia dar a mesma atenção para 4 pessoas como eu dava para uma. Então eu falei, bicho, melhor do que dar aula para uma é dar aula para 2, dar aula para 3 ou dar aula para 4, mas de 4 pessoas eu não passava. Então todo mundo que vinha falar comigo passou o semestre, alguns passaram, outros pediram para renovar, e eu já chegava dizendo assim, ó, meu valor é X, mas se tu trouxer um amigo teu, cada um paga 0,8x. E se tiver tu mais 2, cada um paga 0,7, ou seja, já diminui. Cara, nisso aí eu comecei a fazer turma de 3 alunos. E aí eu tinha ao todo, nesse semestre, acho que eu tinha 6 horas, 7 turmas e 3 alunos. Fazia 21 alunos ao todo. E aí passou mais um semestre, 21 alunos ao todo, aí comecei a já fazer dinheiro e tudo mais. Eu não gastava com nada, velho, só juntando, botando dinheiro no bolso, no máximo saía com minha mulher. E aí quando foi na revisão,
uma revisão que teve final de ano, eu falei com os meninos lá do pré-vestibular e pedi para fazer um aulão junto com os alunos, aberto mesmo com o pessoal do pré-vestibular. E eu fiz um aulão lá, cara, para a prova das ciências médicas, até hoje eu lembro lá. E aí Deus, eu costumo dizer que Deus ele abençoa muito quem trabalha. Porque assim, a gente brinca, tal, fala que tem acesso às provas, né? Tudo brincadeira, né? Vai cair essa questão, vai cair aquela questão, mas no fundo é o trabalho duro. Você olha as provas, você entende um pouco o modelo das provas, vai lá e diz que vai cair aquilo, às vezes acerta, às vezes erra, faz parte do mercado. Aconteceu que esse semestre eu fiz um aulão com os meninos para uma prova das ciências médicas. O aulão deu umas 60 ou 70 pessoas, acho que até tem um vídeo no meu Instagram se não tiver arquivado, mas eu lembro que eu postei, fiz até uma musicazinha, um negócio no final, né? E, cara, eram 10 questões na prova das ciências médicas, 7 eu dei no aulão. 7 questões foram dadas no aulão, assim, muito parecidas as questões. E aí eu lembro que quando terminou a prova foi uma boca só. Física e tudo deu, física e tudo deu, acertou tudo e tudo deu física e tudo deu física. Cara, isso aí começou a pegar nome. E aí no outro semestre, aí eu lembro o número exato, eu tinha 36 alunos no outro semestre. Eu comecei a fazer turmas agora no outro semestre já maiores, de 4 a 6 alunos era a turma do outro semestre. Eu tinha 36 alunos ao todo. E aí quando foi no final do semestre, eu comecei a fazer o seguinte, bicho. Então 36 alunos, só que eu acabava todo o conteúdo faltando um mês para a prova, eu sempre fiz isso. Então eu tinha 36 alunos, muita gente querendo entrar, não tinha mais vaga. Foi que eu pensei, eu digo, eu vou fazer uma revisão no final, vou botar os 36 alunos na sala e vou botar a galera que está querendo entrar também dentro de uma sala. Até então era uma sala pequena. Era a sala pequena, a sala desse tamanho aqui que a gente está gravando aqui, não era muito maior do que isso não, era uma sala desse tamanho, era desse tamanho mesmo, assim. Salazinha 3x3, né, um negócio assim, não era maior do que isso não. A aula aqui no quadro, a aula na folha mesmo. Eu gostava muito da aula em folha. E aí eu lembro que 36 alunos, vou juntar a galera. Lá no pré-vestibular eu não tive como fazer essa revisão, porque tinha outro professor, tinha uma isolada e tal. E aí eu peguei no pré-vestibular que tem na frente, chamado Hudson, né? Cara gigantesco lá em João Pessoa. E aí eu fui fazer lá a revisão com ele, 4 aulas. E aí eu lembro que quando eu fui fazer a revisão, cara, fiz ingresso, tal, não sei o que, poder vender pra galera. Deu 78 pessoas ao todo. E aí eu lembro que eu entrei assim na sala de aula, nervoso pra caramba, me tremia mais do que tudo. Se eu tinha 19 anos na época, 20 anos, sei lá, todo mundo lá esperando você. Todo mundo esperando pra eu dar aula, mas entrei nervoso só caramba. Quando eu olhei a sala lotada, velho, 78, acho que entrou mais uns 3 lá, ficou 80 e pouco, sala lotada. Eu digo, fala minha Nossa Senhora. Contratei um cabo, eu lembro que foi o seguinte, eu lembro que essa revisão foi muito engraçada, porque assim, todo dinheiro que eu ganhei eu gastei nessa revisão, foi. Por que eu gastei? Porque eu investi, eu contratei um cara para gravar todas as aulas foram todas gravadas, depois nem mixaram as aulas, tá? Mas eu gravei as 3 aulas, 4 aulas que eu tinha dado. Ele teve que fazer um videozinho lá do final, esse vídeo tá até postado, acho no Instagram, gravou pai, depoimento de filho. Eu fiz lanche pros alunos, mandei fazer copo, para cada aluno ganhou um copo. Então assim, tudo que eu ganhei desse negócio, sei lá, investiu, né? Eu faturei tipo 8 mil reais nessa revisão. Eu gastei os 8 mil lá dentro. Tipo, eu deixei 8 mil lá dentro, do aluguel, tal, do material. Foi bem legal isso aí que a gente fez. E eu sempre gostei muito dessa questão de personalização, então sempre gosto muito de pegar o aluno e tratar ele de forma individual, isso sempre foi um diferencial. Então sempre peguei um aluno e, cara, qual é o teu problema? Vamos sentar, vamos entender o que é que tá passando em física, qual é a matéria que tá tendo, qual é o assunto que você está tendo dificuldade, vamos sentar aqui e vamos realmente destravar você dentro desse assunto. Então eu gostava muito de tratar o aluno de forma individual. Quando eu tive essa revisão, até então era tudo brincadeira para mim, tá? Eu juntava dinheiro, tá? Mas para mim era resenha. Mas quando teve essa revisão que deu 70 e poucos alunos, eu falei, bicho, o negócio agora tá ficando sério. O negócio agora é sério, eu tenho que me profissionalizar. Não dá para ser mais amador. Meu tio até falou assim, você devia fazer um curso EAD de física, né? Pra pelo menos dizer que você tem a formação e tal. Eu acabei deixando pra lá esse negócio do curso EAD de física, mas assim, comecei a estudar pra caramba. Comecei a estudar muito, comprei fundamentos da física, já tinha tópicos da física em casa, comecei a ler os livros teóricos. Você começar a se aperfeiçoar. Comecei a me aperfeiçoar, sabe? Porque assim, até então... Porque você começou a estudar para dar aula, não dar aula para estudar. Isso mesmo, eu comecei a estudar para dar aula, isso mesmo. Porque assim, quando deu 70 e poucos alunos na sala, que acabou tudo, que passou a prova e tal, eu falei, cara, tem 2 assuntos ainda difíceis que eu tenho muita dificuldade em dar aula, que era termodinâmica e eletromagnetismo. Então assim, eu preciso estudar, velho, eu preciso entregar, o negócio é sério, tem muita gente que depende agora de mim, os alunos gostam da minha aula, os alunos querem minha aula, e muita gente era aprovada em medicina, eu ficava muito feliz com isso. Então eu disse, pô, o negócio é sério, eu preciso realmente começar a estudar, e comecei a estudar pra caramba,
E aí foi um baque, né, na minha vida, assim, um baque de certa forma, assim, positiva, mas ao mesmo tempo angustiante, que foi o seguinte, começou mais um semestre, sucesso total, mesma metodologia, 30 e poucos alunos, só que aí foi o que aconteceu. O primeiro baque que eu tive foi que eu passei na Federal de Cajazeiras. Esse foi o meu primeiro baque, porque até então eu estava em João Pessoa, quando eu dei o upgrade, né, que eu disse assim, agora vai, puf, passei na Federal. Eu digo, e agora, eu vou para a Federal ou não vou? Né? Fico na particular com fiéis depois tem que pagar, né? Ou vou para a Federal, estava no terceiro período até então. Eu fiquei com essa dúvida gigantesca. Eu lembro que eu fui conversar e eu lembro que eu gostava muito de Júlio Nuto. E aí eu cheguei em Júlio para poder perguntar para ele, Júlio, tá, o que é que você faria? Júlio, cara, você tá aqui, tá bem, sua família tá aqui, você tá feliz, tá trabalhando, se fosse você eu ficava aqui. E é aquela coisa, né? Você tinha uma vida em João Pessoa, você nunca tinha saído pra morar fora. Nunca tinha morado assim, nunca tinha morado Você assim. nunca nem ouviu falar em Cajazeiras, né? Nunca tinha ouvido, assim, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha vindo em Cajazeiras. E aí eu perguntei pra Júlio deu a ideia de eu ficar em João Pessoa. Quando eu fui perguntar pra Nuto, ele disse, cara, se eu fosse você, eu ia embora. Entendi. Novas aventuras, não sei o que e tal. Eu disse, bicho, aí é foda, né? Dois cabos que eu gosto aqui de escutar conselho, um deu um, outro deu o contrário. Eu disse, agora, aí escutava um, escutava o outro. Aí amanhã disse assim, tá, meu filho, você vai. Se você não gostar, você volta. Não tem o que fazer, você vai, tranca o curso aqui, você vai lá, faz um período. Se você não gostar, você volta pra casa. Beleza, vim pra Cajazeiras. Peguei uma época bem boazinha, né? Quente, pessoal, caramba, cidade quente, só moleque. Passou 15 dias, eu me lembro que eu liguei pra minha mãe aos prantos, chorando, dizendo que não queria estar aqui, queria voltar pra casa, não sei o que. Minha mãe disse, olha, meu filho, eu não mandei você ir, arrume suas coisas e volte pra casa. Eu me lembro que eu desliguei a ligação, eu chorei que só caramba nesse dia. E passei uns 15 minutos refletindo, sabe? Aí eu fiz uma conta na minha cabeça, que eu sou muito de conta, né? Quem me conhece sabe que eu gosto, tudo eu faço conta. Então eu fiz uma conta na minha cabeça e falei, rapaz, é melhor sofrer aqui um pouquinho, é só mais 5 anos, né? Já tinha feito 3 períodos. Perdi um quando vim pra cá, então faltavam 5 anos. Só é melhor sofrer 5 anos do que ter que pagar R$5.600 por mês durante 18 anos. É melhor sofrer 5 do que sofrer 18, né? Então eu digo, vou ficar aqui na Federal. E cara, o que foi que eu fiz, né? Vamos tentar fazer minha vida em Cajazeiras, né? Vamos tentar aqui dar aula em Cajazeiras. E aí eu comecei a procurar os pré-vestibulares, na época eu tinha o Mais Med, e tinha um outro pré-vestibular que era no Lutz, era do Overdose, né? Se chamava Superdose, na verdade. O Overdose era o evento de Jailson. Sou muito grato a Jailson, inclusive. E me lembro muito bem, sabe? Eu tava aqui procurando emprego, aquele negócio todo, já assistindo aula na faculdade, e toda semana eu ia para João Pessoa para poder dar aula. Então toda semana eu dormia 2 dias dentro de um ônibus, era um ônibus na ida para João Pessoa e um ônibus voltando para Cajazeiras. E me lembro que Jailson entrou em contato comigo do Superdose. Opa, tudo bom? Você é professor Ítalo de física lá de João Pessoa e tal. E o bicho falou comigo lá enchendo minha bola, sabe? Chega a dar aquela bola, né? Falou enchendo assim minha bola mesmo. Queria lhe convidar para dar uma aula aqui com você. Vai ser um prestígio ter você conosco e tal. Você é um cara diferente. Me falaram super bem de você. Eu digo, rapaz, o negócio aqui é diferente. Eu vou dar aula aí. Fui dar aula lá no Luz, lá no Superdose. Aí dei a primeira aula, bicho, a galera amou, cara. Fui assim, o bicho ficou doido por mim. Aí disse, cara, quanto é a tua hora aí? Eu disse, agora, pô. Vou fazer conta de novo. Como é que eu vou cobrar 1 hora em Cajazeiras? Daí eu vi, bicho, tinha umas 15 pessoas só na sala, sabe? Eu também não queria botar muito na faca, né? Aí eu disse, bicho, é o seguinte, ó, R$100 minha hora. E tem que pagar meu mototáxi pra ir e voltar, né? Porque na época não tinha carro, né? Tinha que pagar o mototáxi pra ir e voltar. Só está fechado. Fechou comigo R$100 a hora, dava 2 horas, 3 horas de aula por semana, já ganhava uns R$1.000 aí com ele aí. Fora o mototáxi que ele pagava também pra ir e voltar. E assim, cara, ele foi quem abriu as portas pra mim. Jailson foi quem me convidou pra aulão dentro de colégio, foi quem me apresentou pra professor. Ele foi o cara assim que foi abrindo os caminhos, literalmente, pra mim, sabe? E aí quando foi, isso foi em outubro. Mais ou menos. E aí quando foi em dezembro, o pessoal do Premier abriu aqui na cidade, entrou em contato comigo e o pessoal do Mais Med também entrou em contato comigo. Os dois entraram em contato comigo. O Premier me chamou lá, Jerônimo tinha dado meu nome lá. E aí os caras me ofereceram lá, o Premier pagava R$60 a hora, o Mais Med pagava 70, eu acabei pegando tudo, peguei Premier, peguei Mais Med, tinha Superdose, tinha que ir para João Pessoa uma vez por semana e voltar, e ainda tinha a universidade para poder dar de contas. Só. Tinha essas... Não, mas tem 2 Fernando Fernandes. Esse Fernando Fernandes que eu tô falando é bem conhecido, inclusive, tem muitos seguidores no Instagram, ele é psiquiatra. Tá na área da psiquiatria, na verdade, não sei se ele se denomina como psiquiatra. Mas ele, na época, pô, ele fazia medicina, lá na UFCA, no Cariri, e ele dava aula pra caramba. Dava muita aula, tal, não sei o que, eu via que ele ia andando de um lado pro outro, era normalmente minha vida, sabe?
Fui pegar conselho com o bicho, eu tava tomando uma lá no Cariri, encontrei com ele, a gente começou a conversar, eu disse, bicho, como é que tu faz? Eu dar essas aulas tudo, tal, não sei o quê. Ele disse, cara, é muito simples. A aula na faculdade nunca começa antes das 8. Eu falei, é verdade, a aula na faculdade nunca começa antes das 8. Ele disse, então a primeira aula de todo dia do colégio eu já pegava. De 7h10 às 8 eu tava aula no colégio e depois ia pra faculdade. E a aula de faculdade nunca acaba depois do meu dia. É verdade, a aula de faculdade nunca acaba depois do meu dia. E eu pegava de meio dia em diante a sala final. Às vezes pegava de 11h40 até meio dia e meio, 1h20, ou então às vezes pegava só de 11h40 a meio dia e meio, só de meio dia e meio a 1h20. Aí eu falei, cara, eu vou fazer que nem ele. Aí botei meus horários, pô. Meus horários eram assim, quarta-feira eu dava aula no Premiere, velho. Começava a minha aula de 7h10, ou era 7h20, e até 8h20 ou era 8h10. Eu tinha que sair pra ir pra universidade, que era 10 minutos depois da horário, era 7h20 a 8h20. Aí minha aula na faculdade era 8h30. E comecei a fazer essa rotina muito doida, toda semana ia pra João Pessoa e voltava, né? E tal, fevereiro, e ainda bem me isolada, viu? Ainda bem me isolada. Tudo o tempo todo. Todo o tempo todo. Aí abri me isolada aqui em Cajazeiras, aí me lembro que eu tive uma conversa com os meninos, e aí eu falei assim, cara, qual foi a isolada que eu quis fazer uma referência, qual foi a isolada que mais encheu aqui em Cajazeiras? Aí disseram, ó, bicho, a isolada que mais encheu foi a isolada de Adijane, de Biologia. Na época que tinha FIES, que agora o FIES tá meio que se acabando, e tinha 30 e poucos alunos dentro da isolada dele. Aí eu falei, caralho, fudeu. Eu digo, fudeu, velho, fudeu, porque eu tava na minha cabeça assim, eu digo, bicho, eu vou explodir em Cajazeiras e vou largar um pouco João Pessoa. Porque João Pessoa, querendo, não era cansativo, toda semana o cara ia e voltar e tal, então eu disse, bicho, fudeu, porque tipo, o cara disse que 30 e poucos alunos. A isolada aqui em Cajazeiras era R$100, a isolada aqui em Cajazeiras, então dava 3 mil no mês. Tu tinha que pagar 20% pro pré-vestibular, ou 30%, dependendo do pré-vestibular. Então no final ficava, em suma das coisas, R$3.000 ficava 1.600 pra você. Botar que você perdia que tem que pagar material, então não pagar, ficava 1.600. 1.500, ficava metade. Bicho, lá em João Pessoa era 200. Tava melhor, né? Lá em João Pessoa tinha 30 e poucos alunos todo semestre e cada aluno pagava 240. Então assim, eu ganhava por baixo em João Pessoa, faturamento bruto 7.200. Líquido ficava 4.000, 4.000 e pouco, então eu falei, bicho, não faz sentido eu saí de João Pessoa e vou tentar explodir aqui. Só que depois o cara desce aí e uma ducha de água fria. Mas eu falei, cara, eu vou tentar. Custa nada, eu vou tentar. Cara, eu tive 12 alunos no meu primeiro semestre aqui de isolada. Eram 3 bolsas, né? Então tinha 9 alunos pagantes. Eu pagava para trabalhar, bem dizer. Porque quando eu rodava material, não sei o que e tal, não sobrava nada. Eu dava salgado, incentivava a galera, dava premiação em sala de aula. Então não sobrava R$1 dentro do bolso. Mas, novamente, eu não dava aula pelo dinheiro. Eu dava aula pelo prazer que eu tinha de aula e queria crescer, queria ser o melhor. Minha cabeça sempre foi ser o melhor de física do Brasil. Desde quando eu comecei a dar aula, eu sempre tive esse foco. Eu quero ser o melhor professor de física do Brasil. Eu quero ser o cara mais conhecido de física do Brasil. Então eu era focado nisso toda hora. E aí, quando foi em abril de 2019, se eu não me engano, abril foi maio de 2019, eu tive meu primeiro burnout. Em abril foi maio de 2019, eu comecei a acordar sem conseguir levantar da cama direito, o dia era totalmente exaustivo, bicho, foi assim, eu perdi a vontade de fazer tudo, velho, de dar aula, de assistir aula. E aí eu procurei psicólogo pela primeira vez, assim, eu procurando, sem ser minha mãe, meus pais procurando e tal, e eu fui diagnosticado, assim, não fui diagnosticado quando fui no psiquiatra, mas a psicóloga na época falou, cara, sua rotina está muito exaustiva, você precisa largar algumas coisas. E aí na época foi quando eu, no mesmo ano que eu havia sido contratado pelo Mais Med e pelo Premiere, eu acabei pedindo demissão. Então eu cheguei no pessoal do Mais Med, cheguei no pessoal do Premiere e pedi demissão dos 2 locais. Falei, ó, não tá dando, eu contei toda a situação, eu quero continuar com minha isolada, porque eu gosto do que é meu, eu sempre gostei do que era meu, por mais que eu não ganhasse nada, mas era muito prazeroso, era meu material, eram os alunos que haviam contratado a minha pessoa, então eu gostava muito disso. E continuei em João Pessoa, porque querendo ou não, João Pessoa não estava minha família, meus amigos, grande parte eram de João Pessoa também, e também eu ganhava ali um ganha-pão também no dia a dia. Então eu larguei o Mais Med do Premiere, em maio, acho que foi em maio isso aí. E aí passou maio, junho, julho, agosto, setembro. Quando for no mês de outubro, eu me lembro que eu fiz um aulão aqui em Cajazeiras, lá no teatro, onde a gente faz os aulões. Hoje em dia eu fiz um aulão meu, lá no teatro. Não fiz um aulão meu não, perdão, mentira minha, foi um aulão meu não. Foi o Overdose que teve de Jailson, ele lotou o teatro e me chamou pra dar aula lá, peço perdão, não foi eu não, foi Jailson. Me chamou pra dar aula lá, eu fiz um negócio lá com a galera, um negócio de luz e tal, muito legal, eu gostava de dar essa motivação pra galera. E aí, quando foi 15 dias depois, eu fui jantar aqui no Torrone, um restaurante que tem aqui no shopping. Quando eu tava jantando, tinha um folder de um aulão que eu tenho aqui no Mais Med. E eu olhei a lista de professores, lá na área dos professores, e falei, cara,
só tem professor bom aqui, né? Falei com o dono lá do Torrão, só tem professor bom, bicho, esse negócio aqui é ser bom aqui no Mais Médio. Jerônimo, era Job, era um cara de professor massa, sabe? Aí ele disse, pô, tem Guilherme Lemos, aí ele falou, pô, vai ter os rolão aí. E outra coisa, estão vendendo aí, eu vou comprar. O cara disse pra mim, lá da Torrão, eu disse, eu não acredito nessa, eu disse, Eu disse, pô, eu quero comprar também. Aí o cara disse, não, é sério mesmo? Eu digo, pô, vamos se reunir, ele morava em cima de mim. Aí fechou o torno 10 horas da noite, a gente se reuniu de 10h30 mais ou menos até 3 horas da manhã. A gente ficou reunido, foi 5h30 de reunião, no mais de reunião assim. O que nós vamos fazer pra Oxe, terminou a reunião, nós já tinha comprado o Mais Médio, pô. Terminou a reunião, nós já tinha decidido para comprar do Mais Médio, no outro dia era nós se falando direto, e vamos comprar o Mais Médio, aquele negócio todo. E assim, me passou muito pela cabeça, já vinha me passando pela cabeça essa questão de ajudar em termos de pré-vestibular, por quê? Quando eu comecei a dar aula de física, voltando só um pouquinho aqui no tempo, quando foi no segundo semestre, eu tinha 12 alunos no primeiro semestre, né? Quando foi no segundo semestre, eu tinha 43 alunos. Então, assim, eu consegui superar todas as expectativas que eram esperadas dentro da cidade de Cajazeiras, que era uma média de 30 alunos. Eu consegui ter 43 no segundo semestre. O professor Yarley, de Biologia, era o cara de segundo lugar. Acho que ele tinha 41 alunos, 40 alunos. Ali era bem próximo da minha pessoa, que é um grande amigo meu, inclusive, hoje em dia. E eu tinha 43 alunos, o cara tinha 41 alunos, só que foi que eu comecei a perceber. Eu dava aula pra galera, eu sabia que minha aula de física era boa, até porque eu aprovava lá em João Pessoa, a galera passava em medicina lá em João Pessoa, só que a galera daqui não conseguia aprender matemática. A galera daqui não era tão boa em humanas, a galera tinha dificuldade em química. Então, assim, dar aquele apoio em física, eu conseguia, só que você não conseguia conciliar todas as outras. Né? Eu conseguia dar o apoio em física na galera, só que quando eu ia ver, o cara tinha dificuldade em matemática. O cara tinha dificuldade em química. E não tinha um professor pica de matemática aqui, não tinha um professor bom de química aqui. Então, assim, eu comecei a perceber um grande déficit aqui da cidade, porque os alunos não tinham. Quando o cara ia procurar aqui, tipo, aluno de Cajazeiras que passou em medicina na Federal, não tinha nenhum. Não tinha um aluno, você não achava um aluno aqui em Cajazeiras que passou em medicina na Federal. O cara não encontrava medicina na Federal aqui na cidade. O cara encontrava particular, mas Federal não encontrava. Tinha professor de biologia muito bom, que era Fernando e Arnos, os caras eram maravilhosos. Física, modéstia à parte, eu me considerava bom, né? Tinha redação, tinha uma professora boa de redação, tanto que os alunos estavam bem em redação, mas as outras não tinha, era mais difícil de achar. Mas ainda faltava, né? Faltava matemática, faltava química. muito, química, né? Química, ainda vi uns professores fazendo uns aulões e tal, mas faltava, assim, um professor fixo mesmo, semanal, sabe? Era difícil aqui na região. E aí, quando surgiu a oportunidade de ter o Mais Médio, eu falei, cara, vou agarrar essa oportunidade para poder mudar o cenário da educação mesmo, trazer professor bom, para poder ter professor bom aqui na cidade e fazer com que os alunos aprendam. Então a ideia de adquirir o Mais Médio foi essa, eu vou começar a trazer professor bom para a região, porque tendo professor bom a galera vai conseguir aprender e vai conseguir passar na Federal. Então essa foi a minha estratégia feita no Mais Médio, quando a gente adquiriu foi a primeira coisa que eu fiz. Eu tinha uns grandes déficits daqui, que eram matemática e química, então, cara, matemática, química e biologia, porque quando eu adquiri o Mais Médio, o professor de biologia daqui era só Edjânio, o outro não era tão bom, e aí eu fui começando a trabalhar, consegui trazer Yarley, que hoje é um grande amigo meu, trouxe Yarley, que era a segunda maior isolada da cidade, talvez até a primeira depois de um tempo. Trouxe Luiz Landim, professor de Química do Cariri, que era gigantesco na época, também já era colega meu, e consegui trazer ele a cada 15 dias. Jordana Almeida, lembro que eu trouxe ela de Biologia também a cada 15 dias. Então eu comecei a fazer loucuras, assim, de conseguir fechar professores e trazer professores aqui para dentro de fora, coisa que não acontecia antigamente. Legal que você foi tendo justamente uma jornada de dificuldades e metas, né? Você deixou uma cidade para ter que ir para um ambiente mais difícil para você, para ter que encontrar novas dificuldades, eu era bom lá, só que eu preciso ser bom aqui agora. E anteriormente você tinha como referência aqui uma pessoa com 30 alunos. E você conseguiu justamente superar essa dificuldade de ter mais de 30 alunos a ter 40. E aí depois disso você falou, cara, mas eu não consigo ser o melhor em ajudar outras pessoas a isso. Então você foi atrás de outra meta, que foi conseguir ensinar professores, não era mais ensinar alunos. Então você saiu do seu meio empreendedor de ser professor para ser gestor de outras pessoas. E se você parar para pensar, foi um novo caminho que você tomou para chegar ao mesmo objetivo que você já estava. Assim, nunca parei de pensar nisso aí não, você conseguiu resumir bem aí, né? Eu só não fui mentor do professor, na verdade, né? Eu só fui gestor, eu contratei, né? Por enquanto. Contratei professores, assim, de modo geral, né? Para poder estar junto conosco. Mas, cara, foi isso, bicho, eu acho que assim, uma coisa muito interessante, falando de Mais Médio, assim, de modo geral, quando eu ligava para todos os professores, era uma mensagem de todos, assim, era assim, cara, eu tô comprando sua ideia.
Porque quando eu ligava para os caras, eu dizia logo, cara, meu projeto é esse, eu quero fazer isso, eu quero que o Mais Med cresça, eu quero que aconteça isso, isso e isso, daqui a tanto ano a gente vai estar assim. Agora o negócio é o seguinte, eu não tenho dinheiro para te pagar não. Minha conversa era essa mesmo, não vou mentir pra tu, minha conversa era, eu não tenho dinheiro pra te pagar não, bicho. É o seguinte, eu sei que tu deve aí ganhar não sei quanto, eu consigo te pagar metade disso. Agora eu quero que tu esteja conosco aí no projeto e tal, daqui a um ano, se Deus quiser, nós vamos estar maior, eu vou estar te pagando melhor. E aí, cara, todo mundo que veio pra cá foi acreditando no projeto. Sabe, todos os professores que vieram pra cá, cara, ó, realmente você tá me pagando um valor aí abaixo do que eu ganho aqui na cidade, Zil é um grande exemplo disso. Mas eu gostei muito de você conversando aqui comigo, gostei muito da proposta que você fez, você foi muito honesto, e isso é uma característica que eu tenho, eu sou muito... eu tenho uma grande característica, que ao mesmo tempo é uma grande qualidade, mas também é um grande defeito. Eu sou muito papo reto, sabe? Eu chego e falo mesmo, quando é pra machucar, machuca, quando é pra ficar feliz também fica. Comigo não tem negócio de ladainha, conversa fiada não. Eu falo, pronto, acabou e já era. Se ficou com raiva, pelo menos eu faço gostou, se não gostou. Se gostou, gostou, se não gostou, não gostou, tá ligado? Então eu era muito papo reto com todo mundo. Eu dizia logo a verdade, os bichos tá assim, 2020, né? Consegui fechar os professores, às vezes até abaixo de valor de mercado mesmo, porque os caras acreditaram na nossa ideia. E aí, cara, quando foi em março de 2020, pandemia. Bateu a pandemia. Fecha tudo e agora? Fecha tudo, né? Os alunos cancelando aqui contrato. A gente tinha acabado de fazer um investimento alto aqui, né? Porque além da gente comprar o Mais Med, que era dos pessoas, a gente teve que reformar o Mais Med, né? A gente teve que reformar muita coisa aqui dentro. Então, assim, a gente teve todo um custo. Quando começou o ano, a pandemia parou tudo. Muito aluno cancelando. E assim, eu botei uma coisa na pandemia, que isso trouxe uma grande autoridade para nós aqui do Mais Med na região, logo em seguida, e um grande, como é que eu posso dizer, compromisso, assim, acho que o pessoal começou a confiar mais na minha palavra, os professores, depois do acontecimento da pandemia, porque foi o que aconteceu. Na pandemia, muitos pré-vestibulares pararam de pagar os professores, né? Teve pré-vestibular em João Pessoa que pagava 5 turmas, começou a pagar só uma, né? Teve pré-vestibular que pagou um mês, passava 2 meses sem pagar. Então, assim, tiveram muitos pré-vestibulares que pararam de pagar os professores. Outros continuaram honrando os compromissos, mas muitos pararam de pagar, tanto que tem professores que me relatam isso. E eu me lembro que quando bateu a pandemia, bateu aquele desespero, faturamento caindo, aluno saindo, aluno sem pagar, eu sentei assim, comecei a pensar, e eu pensei comigo, eu falei, ó, é o seguinte, eu até comentei com os meus sócios, né? Eu falei o seguinte, ó, tu tem um dos meus sócios, né? Eu falei, você tem outro emprego, você não depende só do Mais Med, você é bombeiro, você tem um torrone, você trabalha em faculdade, tudo mais, tal, então você tem por onde sustentar a sua família, você tem família, tem filho e tal. Olhei para minha sócia, né, e falei assim, ó, você e eu não temos filho, né? Você tem seu pai, antes de você estar aqui, você morava, seu pai lhe ajudava, tal, então com certeza ele vai deixar de lhe ajudar. E minha família também me ajuda. Então assim, meus pais sempre me ajudaram. Então foi o que eu coloquei na minha cabeça, falei, cara, eu não vou passar fome, minha sócia não vai passar fome, a família do meu sócio não vai passar fome. Mas se a gente não honrar os compromissos que a gente tem com os nossos colaboradores e professores, talvez eles passem fome. Porque eu tinha professor que era pai de 3 pessoas dentro de casa, era casado e tinha que sustentar a família toda. Então pensei, cara, a gente tem que honrar com os compromissos salariais que nós temos aqui dentro. Então eu fiz um reajuste, todos os professores aqui dentro tiveram um reajuste de 20% abaixo do que ganhavam. Eles começaram a ganhar 80% do que ganhavam, mas eu honrei com todos os nossos compromissos. A gente honrou 100% dos nossos compromissos em 2020, pagava em dia, até dia 10, tudo bem certo. Até hoje a gente sempre pagou em dia. Então assim, a gente honrou com todos os compromissos durante a pandemia e Deus foi ajudando depois, né? A gente foi fazendo um bom trabalho, 2021 a gente foi crescendo, 2022 foi crescendo e o Mais Med foi se tornando uma referência na região. Como é hoje, eu acho que o Mais Med é muito pequeno ainda, a gente tem muito projeto ainda, a gente vê muito déficit ainda na região em relação à educação e estamos trabalhando para poder melhorar isso, né? Fazer investimentos aí para, se Deus quiser, em breve novidades aí que a gente vai trazer para a região. E assim, esses eventos, o que você quis trazer de diferencial e como surgiu o Decola em relação a todos esses eventos que tinham na região, o que vocês pensaram em especial para realizar o Decola? Cara, assim, o Decola Enem, ele foi o nome surgiu de Ingrid, né, que foi minha sócia. Aquele evento que eu acabei de te contar, que eu cheguei lá, cheguei em Bruna do Torrone e falei, cara, só tem professor top nesse evento e tal, não sei o que, já era o Decola Enem. Já tinha o Decola Enem, era o primeiro Decola Enem, aquele ali, 2019 foi o primeiro Decola Enem. Eu continuei o Decola Enem, a gente continuou o que Ingrid formulou, que foi ela que montou, foi ela que correu atrás, foi ela que botou ingresso, foi ela que montou tudo, foi ela quem fechou o professor. Então assim, foi ela quem fez, a fundadora do Decola Enem é Ingrid, foi ela quem fundou o Decola Enem.
Em 2021, quando a gente voltou da Decola Enem, se eu não tiver enganado, porque 2020 foi pandemia, não teve como. Eu nem lembro agora se 2021 teve, pra ser bem honesto contigo, acho que não teve não. Foi 2022 quando a gente voltou da Decola Enem. E aí, em 2022, quando a gente decidiu retornar ao Decola Enem, 2021 a gente fez aqui, 2022 foi pro teatro. 2021, quando a gente retornou da Decola Enem, eu comecei, cara, eu sou um cara muito observador. Então, eu sou um cara que eu começo muito a olhar a tendência de mercado. Então, eu olho, vou dar um exemplo, André Cury, lá em Natal, Rafael Medeiros, aulão, aulão de Fernanda Pessoa, são professores referências aí. E eu começo a olhar ao longe da galera, né? Vejo o Instagram, tal, não sei o quê, vejo o que é que eles estão fazendo dentro dos aulões, vejo aulão lá de São Paulo, aulão do Sul, da Flame, né? O pessoal fazendo aulão, o aulão do Objetivo Teresina, né? Um aulão muito top, o Enem Summit que eles fazem. Então eu fico olhando, observando, cara, olha que legal isso aqui e tal, vou fazer algo parecido, vou fazer algo diferente, vou trazer experimento, vou trazer novidade, vou trazer educação física, a galera poder se exercitar, vou trazer emocional, vou trazer palestrante. Então a gente começa a ver o que está acontecendo no país de modo geral e começa a trazer isso, interiorizar esse negócio, porque assim, não existia isso no interior. Então minha grande pegada foi o quê? Cara, eu vejo o que está acontecendo hoje nas capitais, nas referências que nós temos e eu trago do interior. A gente não deixa o interior ficar para trás, porque era o que acontece. Carente desse carente, né? Fica carente para poder estudar e passar em medicina tem que estudar em João Pessoa, tem que estudar no Juazeiro. A gente está conseguindo combater isso aqui na região, assim, entregando muito para os nossos alunos, né? Para que a gente mostre para a galera, cara, não precisa mais sair de Cajazeiras para passar no curso que você quer. Não precisa mais sair de Patos para passar no curso que você quer. Você consegue ficar agora na região que você está. Antigamente era carente a região, você não tinha como passar se você não fosse para as capitais. Então assim, é óbvio, a gente tem que ser bem honesto aí, né? Os alunos às vezes vêm, porque não sei o que, lá em João Pessoa, minha amiga estuda não sei aonde, tem tal coisa. Eu falei, minha filha, é porque é João Pessoa, entendeu? Lá é João Pessoa, não é Cajazeiras. Então, assim, existem algumas estruturas que em João Pessoa vai ser melhor. Existe mais concorrência, na verdade. Existe mais concorrência, mas assim, o ticket lá é maior, né? Lá você tem um ticket maior do aluno, então você tem uma sobra maior, então você consegue fazer uma sala mais bonita, você consegue fazer um sistema de áudio melhor. Isso não quer dizer que a entrega de conteúdo seja discrepante em relação, seja superior ao que está sendo entregado. A entrega de conteúdo é a mesma. Às vezes eu considero que a gente tem professores melhores do que os que estão nas capitais hoje. Entrega de conteúdo. Né? Mas em estrutura, é óbvio que a estrutura da capital vai ser melhor, porque lá os caras têm maior ticket, eles têm mais financeiro para poder fazer estrutura melhor. Mas entrega de conteúdo, aprovação, didática e pedagógica é o que a gente foca. Nosso foco aqui é professor, didática, aprovação. É isso. Eficiência, né? Eficiência, cara. A gente tem que focar naquilo que aprova o aluno. Eu acho que isso é o grande detalhe, sabe? Tá bom. Então é isso, pessoal. Vocês puderam conhecer um pouco mais da história do Mais Med, de Ítalo, de como nasceu o Decola. E obviamente a gente não podia encerrar sem entregar esse principal para vocês, né? A gente vai ter o evento do Decola Enem agora em 20 de setembro aqui em Cajazeiras, no Teatro Ica, né? E dia 27 teremos o evento lá em Patos, né? Vale ressaltar também, né? Vamos logo convidar a aprender qual ano você terá esse vídeo aí, né? Você vem estudar no Mais Med, né? Venha fazer um experimento aqui junto conosco, venha assistir algumas aulas, venha passar um ano junto conosco, alguns meses junto conosco, garantir sua aprovação na universidade do seu sonho. E para você que está vendo esse vídeo agora, exatamente agora, o Decola Enem tá chegando, né? Decola Enem, estamos aí nos últimos ingressos do Decola Enem, né? Vai ser legal demais o Decola Enem, vai ter experimento, vai ter gente voando, vai ter professor pulando, vai ter muita coisa legal. Não posso contar muita coisa não, mas eu espero você dia 27 de setembro lá em Patos e dia 20 de setembro em Cajazeiras. Um cheiro no coração. Valeu! Valeu!